de nossos pastores, professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, encontramos na segunda leitura do ofício das leituras da liturgia das horas mais um presente da igreja para nós. Texto da tradição da nossa Igreja Católica. Um texto que é tirado dos sermões de São Leão Magno, Papa. São Leão Magno é do século V da nossa era cristã, portanto também bastante antigo, mas tão atual este texto do Papa Leão Magno. O título que nos é apresentado é o seguinte: Os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor. Ouçamos, portanto, esta palavra que é dada a nós hoje como uma catequese tão atual para preencher os nossos conhecimentos e também a nossa alma de ânimo. Caríssimos filhos, os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não foram passados na ociosidade. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios foram neles revelados. No decurso desses dias, foi afastado o medo da morte cruel e proclamada a imortalidade, não apenas da alma, mas também do corpo. Nestes dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo. Nestes dias, foi confiado ao apóstolo Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves do reino. Durante esses dias, o Senhor juntou-se como um terceiro companheiro a 2 discípulos em viagem, e para dissipar as sombras de nossas dúvidas, repreendeu a lentidão de espírito desses homens, cheios de medo e pavor. Seus corações, por ele iluminados, receberam a chama da fé. E à medida que o Senhor ia lhes explicando as Escrituras, foram se convertendo de indecisos que eram em ardorosos. E mais, ao partir o pão, quando estavam sentados com ele à mesa, abriram-se-lhes os olhos. Abriram-se os olhos dos 2 discípulos, como o dos nossos primeiros pais. Mas quão mais felizes foram os olhos dos 2 discípulos ante a glorificação da própria natureza manifestada em Cristo, do que os olhos de nossos primeiros pais diante da vergonha da própria prevaricação. Durante todo esse tempo, caríssimos filhos, passado entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência de Deus esforçou-se por ensinar e insinuar, não apenas aos olhos, mas também aos corações dos seus,
que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como seu nascimento, paixão e morte. Os santos apóstolos e todos os discípulos ficaram muito perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na ressurreição. De tal modo, eles foram fortalecidos pela evidência da verdade que quando o Senhor subiu aos céus, não experimentaram tristeza alguma, mas pelo contrário, encheram-se de grande alegria. Na verdade, era grande e indizível o motivo de sua alegria. Diante daquela santa multidão, contemplavam a natureza humana que subia a uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando até mesmo as hierarquias dos anjos e a altura sublime dos arcanjos. Deste modo, foi recebida junto do Eterno Pai, que a associou ao trono de sua glória, depois de tê-la unido na pessoa do Filho à sua própria natureza divina. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, nesta quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, tivemos a alegria de ouvir esse texto do século V da nossa era, dos sermões de São Leão Magno. Nos lembra daqueles dias que sucederam o dia da Páscoa. Nos chama a atenção para a verdade de que muitos pensam que os apóstolos, aquela pequena comunidade que estava se formando ali, passou aqueles 40 dias antes da ascensão de Jesus de modo ocioso. Ou que o próprio Jesus tenha ficado de modo ocioso naqueles 40 dias. E se tomarmos o Evangelho, vamos perceber quanta coisa maravilhosa aconteceu naqueles 40 dias depois da Páscoa. Naqueles dias que estão entre o dia da ressurreição e o dia que Jesus voltou para o Pai pelas nuvens, conforme nos narra a palavra de Deus. Foi ali que Jesus instituiu muitos sacramentos. Foi ali que Jesus deu as instruções finais aos seus discípulos, instruções essas que deveriam permanecer e conduzir a sua igreja até que ele retorne. Foi ali que Jesus deu o conforto aos discípulos daquela hora e, ao mesmo tempo, os orientou de tal modo que pudessem passar de geração em geração seus ensinamentos e manter os corações de todas as gerações esperançosos, cheios de ânimo, na certeza de que Ele vive. Foi ali, naqueles 40 dias, que aquelas poucas pessoas puderam fazer a experiência do ressuscitado e se tornar cada vez mais convictos de que Ele está vivo, para que com toda a convicção pudesse também passar para as gerações futuras a verdade da ressurreição, de modo que, chegando a nós essa verdade, possamos também crer, ter a certeza de tudo aquilo que nos contaram, de tudo aquilo que a comunidade apostólica viveu e que nos contaram e que chega até nós. Então, foram dias de muita importância, onde Jesus completou a doutrina que veio pregar e preparou a sua comunidade para poder viver um tempo sem vê-lo, sem tocá-lo, sem perceber a sua presença física, mas sempre com a certeza de que Ele está, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo cuidado de sempre. Na certeza
de que a comunidade não está sozinha, mas que a sua presença se faz sentir cada dia, cada momento da nossa existência. Aqueles 40 dias também foram importantes, nos lembra São Leomânio, para que Jesus preparasse o coração daqueles discípulos e discípulas para receber o Espírito Santo, para que pudessem fazer a experiência desse Paráclito, que haveria de explicar todas as coisas que até então poderiam ser incompreensíveis. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo da promessa, da realização da promessa. Estamos vivendo o tempo em que não podemos ver nem tocar a carne do Filho de Deus, mas temos a certeza de que Ele está conosco, nos momentos bons e nos momentos difíceis, nos momentos de alegria e nos momentos de pesar. E temos também a garantia e a certeza da presença do Espírito Santo, Deus verdadeiro, que se dá e se oferece a nós todos os dias para ser o ânimo da nossa vida e o condutor da nossa história. Que possamos, então, saborear dos ensinamentos de Jesus, da sua palavra, do seu testemunho, saborear da sua presença, que é real, ainda que não visível, mas é verdadeira e real entre nós. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra que a igreja nos dirige, na certeza de que Ele está conosco, e também o Espírito e o Pai, mesmo nos momentos em que pareça, apenas pareça, não estar. E nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidar você a confiar na Mãe de Jesus, a criar uma devoção cada vez maior à Mãezinha do Céu, a ter a certeza de que ela não nos abandona. E por tanto amar a Jesus, nosso Senhor, ela também se oferece como mãe a cada um de nós. E nesse momento, possamos oferecer a Deus nossa vida, mas também apresentar a Jesus nossos pedidos, nossas súplicas, as pessoas que nós amamos, as situações que estamos vivendo, os nossos irmãos de comunidade, apresentar a Jesus todos aqueles que sofrem pelas mãos de Nossa Senhora. Queremos apresentar tudo isso a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha uma quarta-feira cheia de Deus. Que o Senhor Jesus te visite de um modo especial no dia de hoje. Que o Senhor Jesus toque de uma maneira poderosa todos aqueles que você deseja que sejam tocados por Ele neste dia. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.